Você acredita em extraterrestres? Com milhões e milhões de galáxias espalhadas pelo universo, será que só na Terra existiriam formas de vida inteligente? Algumas teorias dizem que pelo menos 100 milhões de galáxias podem ser habitadas por aliens. Outras afirmam que os ETs controlam a economia mundial e até mesmo o Vaticano. Tem até religiões bizarras que acreditam em extraterrestres. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora toda a verdade sobre os aliens. O fato é que, apesar do assunto ainda ser polêmico nos dias de hoje e gerar debates entre as pessoas, a ideia geral dos brasileiros sobre o assunto parece ser a mesma. Afinal, uma pesquisa feita pelo History, juntamente com a SurveyMonkey, mostrou que 99% dos brasileiros acreditam que os alienígenas já visitaram nosso planeta, sendo que deste total, 35% afirmam que a intenção dos extraterrestres seriam apenas nos observar. Ainda que essa seja uma possibilidade realmente credível, devido toda a dimensão do universo e seus inúmeros sistemas solares, não possuímos nenhuma confirmação exata da sua existência. Mas ainda assim, algumas pessoas acreditam que essas provas existem. O problema é que, de alguma forma, o governo estaria escondendo esse fato do resto da população, já que os astrônomos calculam que a chance de sermos a única civilização na história do universo é de apenas 1 em 10 bilhões de trilhões. O paradoxo de Fermi. Provavelmente, olhando para o céu à noite, você já se perguntou: se o universo é tão vasto, por que só observamos vida na Terra? Será que somos a única espécie inteligente no universo? Ou onde eles estão? Dessa pergunta surge o paradoxo de Fermi. O universo observável é grande, muito grande. Ele possui 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nele existem pelo menos 100 bilhões de galáxias e em cada uma delas existem de 100 bilhões a 1 trilhão de estrelas. Os planetas também são muito comuns, provavelmente trilhões e trilhões de planetas possuem condições ideais para o surgimento da vida, o que significa que devem existir incontáveis espécies inteligentes, com tecnologia suficiente para realizar viagens intergalácticas. Mas onde está essa frota de espaçonaves viajando pelo universo? Enrico Fermi. Enrico Fermi foi um físico teórico italiano que se naturalizou estadunidense. Fermi contribuiu com o desenvolvimento da mecânica estatística, teoria quântica, física nuclear e de partículas. Foi o primeiro a postular a existência dos neutrinos, construiu o primeiro reator nuclear e trabalhou no Projeto Manhattan. Segundo a lenda, durante o almoço em 1950, Fermi discutia com seus colegas de trabalho no Laboratório Nacional de Los Alamos sobre recentes avistamentos de OVNIs quando exclamou: "Onde eles estão?" Ele então fez alguns cálculos rápidos e concluiu que a Terra já deveria ter sido visitada várias vezes no passado. Embora o nome de Fermi seja associado ao paradoxo Fermi, nunca publicou nenhum trabalho sobre o assunto. Quem fez isso foi o astrofísico Michael Hart, que utilizou dados mais rigorosos num artigo em 1975, e alguns argumentam que o paradoxo pertence a Hart. Independentemente da sua autoria, o paradoxo surge dos seguintes argumentos. Na Via Láctea existem 400 bilhões de estrelas, aproximadamente 20 bilhões dessas estrelas são parecidas com o nosso Sol, e estimativas sugerem que 1/5 delas possui um planeta rochoso na sua zona habitável. Mesmo que apenas 0,1% desses planetas desenvolva vida, haveria 1 milhão de planetas com vida na Via Láctea. Se em apenas um deles uma espécie alienígena tivesse se desenvolvido o suficiente para se tornar uma supercivilização interplanetária, nós teríamos notado.
As viagens interestelares são longas, mas esses planetas e estrelas possuem bilhões de anos de idade, tempo suficiente para essas viagens terem acontecido. Onde estão todos os alienígenas? Desde que essa pergunta foi feita, diversos cientistas tentaram encontrar soluções para o paradoxo. Uma delas é a do grande filtro, uma barreira em algum dos estágios de evolução de uma espécie. Esse faz com que seja muito mais improvável ou até impossível que a vida evolua após certo ponto. Existem duas possibilidades. Nós podemos ter passado desse filtro, ou ele pode estar à nossa frente. Se já tivermos passado por ele, significa que o surgimento da vida, a formação de organismos multicelulares ou o desenvolvimento da inteligência são processos extremamente difíceis e que ocorrem raramente no universo. Nós podemos ser até mesmo os primeiros seres a passar por esse filtro e estamos sozinhos no universo. Agora, se o filtro ainda estiver à nossa frente, a vida e civilizações avançadas podem até ser incomuns, mas elas são destruídas eventualmente se encontrarmos outras espécies de seres vivos na Europa, por exemplo. Significa que é mais provável que o filtro esteja adiante. Outra solução ao paradoxo é que talvez nós estejamos num canto isolado do universo, longe das outras espécies inteligentes, ou talvez as civilizações avançadas que existem não se importem com seres inferiores. Alguns cientistas ainda sugerem que talvez exista uma espécie avançada predadora e que as outras espécies inteligentes estão se escondendo para não revelar a sua localização. Talvez existam alienígenas enviando sinais pelo universo e nós provavelmente não saibamos ouvi-los ainda. Não tenhamos tecnologia apropriada para captar os sinais ou não tenhamos decifrado as mensagens ainda. A escala de tempo no universo é muito grande e talvez as civilizações inteligentes não coexistam no mesmo espaço de tempo. Nós podemos ainda fazer parte de uma simulação criada por uma civilização ainda mais avançada. Ou talvez as espécies desenvolvidas apenas nos observem e não façam contato para não influenciar a evolução e desenvolvimento natural, até que a humanidade esteja pronta para se juntar à comunidade galáctica. Algo como a primeira diretriz da Federação dos Planetas Unidos em Star Trek. As possibilidades são infinitas, mas todos têm um problema em comum. Não sabemos qual o limite que a tecnologia pode alcançar. Podemos estar perto do limite, ou podemos não estar nem perto dele. Pode haver alguma super tecnologia que irá permitir viagens intergalácticas ou a imortalidade. Na realidade, nós não sabemos quase nada sobre o universo. O tempo de existência dos seres humanos é apenas uma pequena fração. Na escala de tempo das galáxias, nós somos apenas embriões. Sim, aliens existem ou existiram. Cientistas concluem. Sim, aliens existiram. Com esse título definitivo, o astrofísico Adam Frank da Universidade de Rochester inicia o artigo que publicou em junho de 2016 no New York Times. Não que Frank tenha encontrado homenzinhos verdes ou disco voadores, ele não encontrou. O que ele fez, juntamente com seu colega Frank Sullivan, da Universidade de Washington, foi um pouco menos emocionante que isso: cálculos. Mas, após terminar as contas, os dois não têm mais dúvidas. É muito improvável que não tenha surgido pelo menos mais uma outra civilização tecnológica, além da nossa, na história do universo. O ponto de partida dos cálculos de Frank Sullivan é a famosíssima equação de Drake, imaginada em 1961 pelo astrônomo Frank Drake para tentar determinar a probabilidade de haver sociedades extraterrestres avançadas passíveis de serem detectadas em algum outro ponto do cosmos. A equação diz o seguinte: N igual R estrela FP NE FL FI FC L. Ou se formos falar português,
O número de civilizações alienígenas no universo, N, é igual à multiplicação de 7 outros números. O primeiro, R estrela, é a taxa de formação de novas estrelas. O segundo é a porcentagem dessas estrelas que contém planetas. O terceiro é o número de planetas capazes de abrigar vida em cada uma dessas estrelas. O quarto é a fração desses planetas que realmente contém vida. O quinto é a porcentagem dessa vida que desenvolveu inteligência. O sexto número é a porcentagem dessa vida inteligente que desenvolve tecnologias de comunicação que podem ser detectadas. E por fim, L, vem de length, ou duração. Por quanto tempo essa civilização emitiu sinais que podemos detectar? A equação é instigante, mas quando Drake a formulou, ela não tinha lá muita utilidade. Afinal, daqueles 7 números, 6 eram absolutamente desconhecidos. Só a taxa de formação de novas estrelas era sabida. Como se sabe, é impossível resolver uma equação se você não conhece quase nenhuma das variáveis envolvidas. Por isso, a equação de Drake vive sendo citado por aí, mas nunca resolvia nada. Os otimistas imaginavam que as variáveis tinham valores altos, enquanto os pessimistas achavam que eles eram baixos. E aí, nunca chegávamos a acordo nenhum. Acontece que, entre 1961 e 2016, muita coisa mudou. Naquela época, não se conhecia nenhum planeta fora do sistema solar. Hoje já se conhece mais de 3.000. Os astrônomos agora acham que há planetas girando ao redor de todas as estrelas do firmamento. Ou seja, FP parece ser próximo de 100. 100% das estrelas têm planetas. Outro número que parece ser bem alto é NE. Não há como saber ao certo quantos planetas orbitam cada estrela, mas tudo indica que seja um punhado e, a julgar pelos planetas já encontrados até hoje, algo entre 20% e 25% ficam numa zona onde vida é possível. Partindo desses números conhecidos, Frank e Sullivan resolveram inverter o sentido da velha equação. Em vez de usá-la para calcular quantas civilizações extraterrestres existem, se propuseram a calcular qual é a probabilidade de que a nossa civilização tenha sido a única a surgir no universo. O resultado é que essa probabilidade é incrivelmente baixa, porque os aliens ainda não chegaram à Terra. O que ET, o extraterrestre, ALF e as criaturas de A Chegada têm em comum? Todos eles conseguiram romper com as forças gravitacionais de seus planetas e viajar pelo espaço, de uma forma ou de outra, chegando até a Terra. Segundo Michael Ripke, pesquisador independente afiliado ao Sonneberg Observatory na Alemanha, é isso que está faltando para que o nosso planeta receba as tão esperadas visitas alienígenas. De acordo com ele e sua mais recente pesquisa, se existem mesmo seres vivos e conscientes fora do sistema solar, eles podem estar presos em seus próprios planetas por um campo gravitacional extremamente poderoso, muito mais forte do que o nosso, de forma que não conseguiriam iniciar ainda suas missões de exploração espacial, como nós terráqueos já fazemos. Entre os planetas que se imagina serem habitáveis, Ripke sugere considerar, por exemplo, uma superterra. No caso desses astros com composição rochosa e atmosferas similares às nossas, seu volume maior também faria com que a atmosfera fosse mais espessa e, portanto, demandasse muito mais energia para romper com ela por meio de um voo espacial. O cientista calculou que, utilizando combustíveis similares aos nossos, uma missão de exploração espacial populada demandaria cerca de 400.000 toneladas métricas de combustíveis para romper com a gravidade de um planeta como uma superterra. Outro ponto importante, segundo ele, é que há grandes chances de que planetas com maior massa tenham também menor proporção de combustível e que este tenha menos força, tornando tudo ainda mais trabalhoso. No caso da Terra, o motivo pelo qual nossas missões para fora daqui foram bem sucedidas é uma combinação entre a força gravitacional não tão espessa e combustíveis eficientes e em grande volume.
É claro que não pode ser descartada a possibilidade de que planetas diferentes da Terra também tenham outros tipos de elementos químicos e combustíveis, ou então formas de energia que não chegam a sequer passar pela cabeça do ser humano. Mas como até agora eles ainda não apareceram no horizonte, essa pode ser uma boa explicação do motivo. Aqueles que acreditam em alienígenas geralmente são taxados como teóricos da conspiração. Porém, existe um grupo de astronautas da NASA que acredita em extraterrestres e ainda afirma que eles visitam a Terra. Mais precisamente, são 4 astronautas que se tornaram reconhecidos por sua visão aberta sobre os alienígenas. Hoje, iremos contar para vocês somente um deles. Se você quer ver um vídeo contando um pouco sobre outros casos, já sabe o que fazer. Edgar Mitchell. Ele foi a 6ª pessoa a pisar na Lua em 1971, após ter embarcado na missão Apollo 14. Ele teve uma grande epifânia espiritual no caminho que fez voltando da Lua, e a partir daí passou a vida tentando provar a existência da vida extraterrestre. Segundo Mitchell, os alienígenas salvaram a Terra de uma guerra nuclear, e o Vaticano está escondendo o conhecimento de uma raça extraterrestre que estaria tentando compartilhar o segredo de uma nova fonte de energia com os humanos. Ainda de acordo com o astronauta, os extraterrestres podem ser vistos frequentemente em cima de ogivas nucleares e já impediram o lançamento de armas nucleares durante a Guerra Fria. Ele também acredita que o governo norte-americano está encobrindo o caso Roswell, quando um suposto disco voador caiu na cidade do Novo México. A razão para a negação é que eles não sabiam se os alienígenas eram hostis e não queriam que os soviéticos soubessem. Então inventaram uma enorme e complexa mentira para encobrir o caso, disse ele. Mitchell faleceu em fevereiro de 2016, um dia antes de completar 45 anos que ele desembarcou na Lua. Mas e você? Qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe a sua opinião aí nos comentários e vamos bater um papo sobre isso. Até a próxima, galera, aqui do Universo Curioso.